bom? Então participe com alegria, faça o seu melhor, tá bom? Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Nós na semana passada começamos aí uma exposição de Oséias capítulo 14 e nós fomos até o verso 3. Oséias 14, nós fomos até o verso 3. Eu peço licença aos irmãos que eu vou levantar aqui um pouquinho o microfone, né? Ao vivo é outra história. Tudo certinho? Tá tudo bem? Para não fazer barulho aqui. Mas Oséias capítulo 14, o texto nos diz assim: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe: perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pôde salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos: nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão. Seu esplendor será como da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam à sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos, sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Vamos orar. Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te exaltamos por este momento. Pedimos agora que, segundo a tua misericórdia, a tua graça, o Senhor venha falar aos nossos corações. Deus, remove das nossas mentes e dos nossos corações tudo aquilo que é contrário à tua vontade, que possamos ouvir a tua voz, que o Senhor venha transformar o nosso interior, que vidas sejam alcançadas pela tua graça. Esta é a nossa oração, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, no domingo passado, nós abordamos aqui 2 sessões deste capítulo, do capítulo 14. Falamos a primeira delas, falamos sobre o próprio Deus. Ele é aquele que está interessado na restauração espiritual do seu povo, né? Oséias aqui é usado para falar, usado por Deus para falar ao coração do povo, quando ele diz: volte, ó Israel, né? Volte para o Senhor, o seu Deus, né? E como também falamos aqui, o segundo ponto abordado, falamos também que Deus estabelece essas condições, ou as condições para essa restauração, né? Esse povo precisa de restauração, mas Deus é aquele que vem e diz: olha, aqui estão as condições, aqui eu estou te dando o modelo, o que você precisa fazer, né? Portanto, era necessário haver aqui, na vida desse povo, uma mudança sincera, uma mudança na vida, mas uma mudança sincera, uma mudança radical. Deus não queria e não permitiria, não aceitava mais desse povo uma mudança de vida que não fosse sincera. Aquela coisa, né, que nós bem sabemos: não, tudo bem, nunca mais vou fazer isso, né? Mas aquilo é superficial, não é do fundo do coração. Às vezes a pessoa diz aquilo por causa do medo que ela tem das consequências do seu erro, e não por um arrependimento verdadeiro, real.
E Deus pede, além dessa mudança de vida, uma mudança sincera, Ele pede uma mudança radical. E toda conversão, ela é de fato radical. Uma conversão genuína, ela é radical. Alguém que vive no mundo, vive para o mundo, tem o seu prazer nas coisas deste mundo, agrada o inimigo de nossas almas. Quando essa pessoa se rende a Cristo, quando de fato acontece ali a regeneração do Espírito no coração dessa vida, né, dessa pessoa, tudo muda, né? De fato, essa mudança é radical. Não há nada, ela olha para o mundo e fala assim: eu não me identifico mais com isso. Pois bem, eles deveriam se arrepender dos seus pecados, eles deveriam confessar os seus pecados, eles deveriam abandonar a sua antiga maneira de viver, deveriam romper com as alianças mundanas. Obrigado. Deveriam romper com as alianças mundanas, deveriam se arrepender de sua infidelidade espiritual. E por que infidelidade espiritual? Porque esse povo, apesar de conhecer a Deus, estava se voltando para outros deuses. Esse povo se dobrava a outros deuses. Então Deus está falando: olha, vocês vão ter que se arrepender de fato, que haja um verdadeiro arrependimento. Vocês precisam confessar os seus pecados, abandonar a sua antiga maneira de viver, devem romper com essas alianças mundanas. Ou seja, o povo estava fazendo aliança com a Síria, e deveriam se arrepender dessa infidelidade que eles tinham. E hoje, meus irmãos, nós iniciaremos a terceira sessão deste capítulo, abordando, e minha ideia é abordar aqui duas questões. A primeira delas, no verso 4 a 5, a promessa do Senhor em restaurar espiritualmente o seu povo, e a segunda é as bênçãos provenientes desta restauração sobrenatural, dessa restauração operada pelo Senhor, nos versos 5 a 8. Se não conseguirmos chegar até o verso 5 a 8, deixamos para nossa próxima reunião, transmissão, se Deus assim permitir. Primeiro, então, vamos falar sobre essa promessa do Senhor em restaurar espiritualmente o seu povo. Abram, dá uma olhada lá no verso 4 e 5. O texto nos diz: eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira se desviou-se deles. O texto diz mais: serei como orvalho para Israel. Essa é a palavra do Senhor para o seu povo. Deus dizendo que será como orvalho para o seu povo. Deus apresenta aqui então a necessidade, depois de apresentar a necessidade da restauração, ele apresenta as condições para que houvesse essa restauração na vida do povo. E o profeta aqui nesses versos está salientando essa promessa de restauração, está falando sobre essa promessa de restauração, o que ele fará, né? A gente tem 3 ações de Deus aqui, pelo menos nessa restauração espiritual. A primeira delas é que Deus está dizendo que vai curar a infidelidade do seu povo. Note, é Deus quem está dizendo que vai curar. Apesar de Deus ter exigido de Israel o cumprimento das condições estabelecidas, que Ele estabeleceu para que houvesse essa restauração, nós vimos isso nos versos 2 e 3, aqui o que nós vemos é que o povo não tinha as condições de se autocurar da sua doença, da sua enfermidade chamada infidelidade ou apostasia. Esse povo era insuficiente, incapaz de operar sozinho, de fazer sozinho essa cura do seu próprio coração, da sua própria vida. O povo de Israel, meus irmãos, era um povo obstinado, e essa obstinação, essa infidelidade, essa apostasia necessitava de cura. E não bastava mais, não adiantava o povo falar da boca para fora: olha, agora nós vamos seguir a tua vontade, agora nós vamos fazer a tua vontade, Senhor. Eu prometo que de hoje em diante eu não vou fazer mais nada, eu não vou mais pecar, onde tenho pecado até aqui, né?
O que fica muito claro aqui é que esse povo não seria curado apenas assim das feridas do juízo disciplinador de Deus. O que Deus está propondo aqui para o seu povo é uma cura genuína, é algo operado por Ele. O que fica muito claro a incapacidade do povo de fazer isso no seu próprio coração. E essa é a grande realidade no tocante às nossas vidas. Nós não, sozinhos, nós não conseguimos resolver os nossos problemas no que tange às questões espirituais. Uma pessoa sozinha, ela não consegue, o homem por si só, ele não consegue resolver o seu maior problema, que é o pecado. Nós carecemos da graça e do poder de Deus, da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, da capacitação do alto. Se Deus não operar no coração do homem, o homem jamais se voltará ou se volta para Ele. O homem jamais conseguirá resolver o problema do pecado na sua vida. E nós, empiricamente, nós podemos afirmar isso também. Além da palavra de Deus nos afirmar isso, nós temos as questões empíricas aqui. Quantas vezes pessoas já não se voltaram e falaram, não, agora nunca mais farei tal coisa. Não, agora eu não vou mais fazer isso. Agora eu vou seguir um caminho diferente. Mas está tentando resolver o problema com as suas próprias forças. E logo descobre que ele não pode, que ele não consegue. Que apesar dos seus esforços, em algum momento ele se voltará e fará a mesma coisa de antes. Portanto, nós carecemos desta mão do Senhor. O povo, ele não seria curado aqui apenas das feridas do juízo disciplinador de Deus, porque esse povo estava debaixo da disciplina do Senhor e certamente sofria por causa dessa disciplina do Senhor. Mas a promessa aqui é de uma cura. A promessa aqui de Deus para esse povo é de uma cura. E essa cura é a cura da causa desse juízo que estava levando esse povo cativo, que era a infidelidade. O problema desse povo era a sua infidelidade. O problema desse povo não era o castigo operado pelo próprio Deus. Não era a disciplina, o peso da disciplina. O povo nasceu de novo. Em Ezequiel capítulo 36, versos 25 a 28, isso fica muito claro. O que é que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? A nossa obstinação, ou seja, o nosso caminhar na desobediência, a nossa infidelidade é incurável até que Deus a cure. Nós não conseguimos resolver os problemas espirituais da nossa própria vida. Nós precisamos da graça e do poder do Senhor. O homem é mau, o homem é depravado espiritualmente, portanto, ele precisa do agir do Espírito Santo de Deus na sua vida, capacitando-o para o enfrentamento dos seus pecados, para abrir mão do seu pecado, para se voltar para Deus com um verdadeiro arrependimento. Se somos filhos de Deus e estamos sendo infiéis a Ele, indubitavelmente seremos disciplinados para que haja o arrependimento e a cura da nossa infidelidade, nossa enfermidade espiritual, que é o pecado. É no processo de disciplina que a cura acontece. Se não há disciplina, não há cura. Se não há cura, não há restauração. E também não há transformação de vida. Então, quando você é disciplinado por Deus, veja isso como bênção do Senhor para a sua vida. Abram, por favor, em Hebreus capítulo 12. A partir do verso 5, diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos.
Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem Ele aceita como filho. Nós não podemos desprezar, nós não podemos ignorar, nós não podemos deixar de considerar, de refletir sobre a bondade de Deus quando nós somos disciplinados pelo Senhor. Olhe para a disciplina com os outros olhos, com outros olhos. Eu sei que não é fácil, mas eu creio que é um excelente exercício. Em todos os momentos em que você perceber que as coisas não estão caminhando segundo a vontade de Deus na sua vida, em que o seu coração está sendo martelado, ou de repente lá no seu ambiente de trabalho, você está sendo perseguido, você não está conquistando aquilo que você gostaria de conquistar. Não deixe de considerar que isso pode ser a própria mão de Deus sobre a sua vida, para te abençoar, para aperfeiçoar o seu coração. Não deixe de considerar isso, porque pode ser uma situação assim, de Deus nos disciplinar, e essa disciplina acontece por causa do amor de Cristo pelas nossas vidas. O verso 6 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. É uma maneira diferente de olhar para a disciplina de Deus. É uma maneira diferente de olhar para situações que acabam machucando o nosso coração. Quando de repente o pastor vira para você e te repreende, nas Escrituras Sagradas, evidentemente, a tendência natural é você ficar triste, chateado com o pastor. Eu não quero mais falar com esse pastor, não. Essa é a tendência natural. Mas a gente precisa considerar, pensar: Deus pode estar falando comigo. Essa pode ser a mão de Deus, a voz de Deus na minha vida, no meu coração. Tome cuidado para você não desprezar a disciplina do Senhor. Então nós temos primeiro a questão da cura da infidelidade do povo. Em segundo lugar, o que nós temos aqui é o amor de Deus para com o seu povo, e esse amor é incondicional. Quando o texto nos diz, no verso 4, na parte B, pois eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Após manifestar a ira através do seu juízo disciplinador de Deus, visitar esse povo, no capítulo 13, isso fica muito claro, essa visitação do Senhor, a palavra dura da parte de Deus para com esse povo. Agora nós vemos o amor e a misericórdia de Deus substituírem esta ira, e esse amor e misericórdia do Senhor serem derramados sobre o coração desse povo. Deus ama o seu povo não por causa dos méritos do seu povo, mas apesar dos deméritos do seu povo. Deus te ama não pelo seu mérito, não porque você faz as coisas todas elas certinhas, não porque você seja perfeito. Deus ama você apesar das suas imperfeições. Deus nos ama apesar de nós mesmos. E a causa do amor de Deus está nele mesmo, não em nós. Não no objeto amado, não na pessoa amada, mas nele próprio. Vemos esse amor por nós quando o Pai entrega, quando o Filho, Cristo Jesus, vai para a cruz do Calvário. O Pai envia seu Filho para nos resgatar do nosso pecado, nos libertar do nosso pecado, para nos dar nova vida, para restaurar a nossa comunhão com Ele. Que amor precioso!
Quando na sua vida você começar a duvidar do amor de Deus pela sua vida, lembre-se de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Lembre-se de que Cristo foi para a cruz. O justo padeceu pelos injustos. O perfeito veio a este mundo, se entregou, foi maltratado, foi para a cruz, morreu e ressuscitou por amor a você. Para restaurar as nossas vidas, para restaurar a nossa comunhão com o Pai. A grande prova, a maior prova do amor de Deus por nós, não está nas bênçãos, ou não está numa bênção que Ele venha entregar ou derramar sobre a sua vida. Não está em Ele atender um pedido seu, uma solicitação sua, um momento que você faz uma súplica, Deus me cura de tal enfermidade. Não, a maior prova do amor do Senhor para com as nossas vidas está no fato de que Cristo Jesus veio a este mundo, se entregou na cruz do Calvário para morrer no nosso lugar. A cruz, quem deveria estar naquela cruz éramos nós. Nós éramos os malfeitores. Aquela cruz deveria ser nossa, mas Cristo se colocou no nosso lugar, levou sobre si as nossas dores. Nosso pecado foi carregado por Ele. Ele nos restaurou para que pudéssemos ter comunhão com o Pai. A terceira coisa é que Deus é quem restaura o seu povo. No verso 5, ele diz: eu serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. É interessante essa questão do orvalho, quando o orvalho de Deus foi privado de Israel pela ausência do seu amor, da sua misericórdia, o povo de Deus se tornou um povo seco e um povo estéril. Eles cessaram de produzir frutos que glorificassem a Deus. E a figura do orvalho que antes aparece no verso 6, no capítulo 6, abram lá por favor, capítulo 6, no verso 4. Diz assim: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, é como o primeiro orvalho que logo evapora. Seu amor é como a neblina da manhã, como o orvalho que logo evapora. Está falando de um curto período, de uma suposta conversão do povo de Israel, que se revelou como sendo falsa. Aquela manifestação de amor: olha, eu te amo, Senhor, tu és tudo para mim. É como alguém que entra na igreja, levanta as suas mãos, derrama lágrimas diante de Deus, chora na presença do Senhor, se alegra, bate palma, abraça os irmãos, quer contribuir com a obra de Deus de alguma maneira, quer fazer alguma coisa na casa de Deus, quer ajudar de alguma forma, mas logo quando sai da igreja, ele volta às mesmas práticas de antes. Volta a fazer as mesmas coisas. A fraudar o imposto de renda, né? Eu acho que já passou até o período aí de declaração de imposto de renda. Ele volta a não amar o seu próximo, como o Senhor Jesus ensinou. Ele volta a praticar as mesmas coisas de antes. O marido volta a não amar a esposa, a não se dedicar a ela, como Cristo amou a igreja. Os filhos voltam a agir da maneira que não deveriam agir, não honrando seus pais. O empregado volta a ter atitudes ou trabalhar não com a dedicação como deveria. O patrão volta a praticar e a fazer as mesmas coisas erradas de antes. Ou seja, a pessoa volta
a sua vida normal. Então é esse o tipo de orvalho que o texto está falando, no capítulo 6, verso 4. É um falso arrependimento, uma falsa conversão. Mas aqui, por sua vez, o orvalho, ele advém de Deus, ele vem do Senhor. É o poder de Deus, é a graça do Senhor. E esse poder e graça do Senhor revigoram, nutrem, capacitam o seu povo a produzir frutos que glorifiquem ao Senhor. E esse orvalho do Senhor é algo sobrenatural, porque de fato Ele faz aquilo que o falso arrependimento não produz, que o próprio homem não consegue fazer, mas é a graça de Deus sendo derramada no coração da pessoa. Eu volto aqui ao exemplo de alguém que entra na casa de Deus, está com a sua vida toda bagunçada, toda desarrumada, uma vida de pecado, uma vida promíscua, tomado por idolatrias e por uma série de coisas. Alguém que pratica a iniquidade, mas quando tem um encontro verdadeiro com o Senhor, ele sai da casa de Deus, ele é a mesma coisa. Quando ele chega na casa de Deus, ele diz: Senhor, perdoa os meus pecados, tenha misericórdia de mim. Ele vai para o campo da vida, nos seus relacionamentos, e ele é crente também. Ou seja, não existe, nesse caso, não existe a diferença: olha, eu tenho a minha vida piedosa e a minha vida é secular. Não! Ele é um homem piedoso, ela é uma mulher piedosa. Onde ela vai? Sua alma foi revigorada, o seu coração foi nutrido, ele agora é capacitado pelo Senhor para viver para a glória de Deus. E meus irmãos, nós precisamos desse orvalho do Senhor. E o que isso tem a ver conosco? Esse orvalho que desce do céu, ele emana do céu e vem sobre a terra seca, que é o coração do homem. Ele cura o coração do homem da sua esterilidade espiritual. Alguém que não produz frutos para a glória de Deus, passa a produzir fruto para a glória de Deus. Alguém que não tinha vida espiritual, você sentava com ela, conversava com ela e percebia que ela não tinha absolutamente nada para compartilhar da parte do Senhor. Ela podia até falar das coisas de Deus, mas você não percebia o próprio Deus na vida, no coração dessa pessoa. Ela cantava, mas você ouvia os seus cânticos, você percebia que isso não tinha substância necessária, não tinha o próprio Espírito agindo em sua vida. Mas quando o orvalho de Deus desce sobre a vida de alguém, esse orvalho dissipa a sequidão espiritual e toda a esterilidade espiritual. E falando, eu fiz referência aqui a um cântico, né, a cantar. Eu já vi muita gente cantando, louvando a Deus. Você parava para ouvir a voz, essa voz é uma voz comum, é normal, não tem nada de sobrenatural na voz. Mas quando a pessoa cantava, o céu descia, a glória de Deus era derramada. Por quê? Porque essa pessoa recebe do orvalho de Deus. Como já ouvi pessoas com vozes belíssimas pegarem o microfone e começar a cantar, demonstrarem uma técnica espetacular, maravilhosa. Mas você começa a procurar onde está Deus nisso tudo. Meus irmãos, nós precisamos desse orvalho do Senhor, que transforma o nosso coração, que elimina a sequidão da nossa alma, do nosso coração, que dissipa toda a esterilidade espiritual. Precisamos desse orvalho do Senhor para produzir bons frutos aonde estivermos, para que outras vidas conheçam o nome do Senhor, para que vidas sejam edificadas para a glória de Deus. Nós precisamos desse orvalho do Senhor para evangelizarmos aqueles que não conhecem ainda a Cristo. E esse orvalho, ele também desce à noite. E aí eu quero falar um pouco sobre isso, porque, meus irmãos, em meio às noites escuras da vida, onde as tribulações nos assaltam,
as nossas forças e as nossas forças diminuem, é o orvalho de Deus que nos fortalece, que nos vivifica. Quando tudo, o mundo desaba sobre nós, é essa graça do Senhor que desce sobre a nossa vida, que nos fortalece, nos mantém de pé. E talvez você esteja assim. Talvez esta seja a sua situação hoje, neste exato momento. Talvez hoje você se veja estéril espiritualmente falando, sem vida, seco no coração. E se alguém se aproxima de você e diz, compartilhe comigo alguma coisa da parte de Deus, você pode até conhecer um pouco a palavra de Deus, ou talvez até conhecer muito a Bíblia, mas você ali na hora não sabe o que dizer, não tem o que dizer, porque o seu coração está seco, como uma terra seca. E alguém vem com uma enxada para cavar, para tentar plantar qualquer coisa, bate, e aquele chão é duro, levanta a poeira, você pega na terra, a terra está seca, completamente seca. Portanto, precisa da água do Espírito, precisa ser inundado ali da água do Espírito, para que ela produza alguma coisa. E a minha palavra é com você hoje, que se vê assim, que o Senhor inunde o seu coração com o seu Santo Espírito, que o orvalho do Senhor desça sobre a sua vida, e dissipe toda a sequidão. Tire do seu coração, arranque do seu coração essa improdutividade, essa esterilidade, que isso seja eliminado da sua vida. E onde você estiver, na sua casa, com a sua esposa, ou você, quando você estiver com o seu marido, que você seja uma bênção, que você não seja estéril espiritualmente, que as suas palavras transformem, que aquilo que você falar, tudo que você disser, venha da parte de Deus, venha abençoar vidas, vidas sejam edificadas, que as sementes que forem plantadas na sua vida, frutifiquem para a glória do nome do Senhor, que a sua vida não seja como uma terra seca, mas que seja como uma terra, um solo produtivo,